Gravando. Olá! Hoje eu tô aqui Ou- com a Juliana Pariol, ela é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, também trabalha bastante com movimento e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa saúde da mulher e a sexualidade, como, né, fazer, né, não sei que dicas a Ju tem para dar para a gente no final, para ter um corpo mais contente, mais satisfeito e equilibrado, né? Eu falo sempre que esse contente não é necessariamente estar feliz, né? É estar satisfeito, é um estado de satisfação, está tudo ok, tudo em seu devido lugar. Ju, fala um pouquinho de você, aí da sua formação, o que você gosta mais assim da sua área. Bom, primeiro, obrigada, né, Bá, pelo convite. Imagina. Mas é bem interessante essa questão que você trouxe, porque grande parte, inclusive, de algumas mulheres que me procuram são por queixas e insatisfações com alguma questão. Não necessariamente elas chegam como queixa principal a sexualidade, mas a partir do momento que a gente começa o trabalho e começa a trazer algumas informações, elas percebem que algumas queixas sobre sexualidade se correlacionam com, às vezes, esse desgosto que elas estão tendo com o próprio corpo. Né? Um exemplo bastante peculiar são as mulheres no pós-parto. Né? Claro que existe uma transformação e uma fisiologia muito importante que acontece no corpo feminino, mas teoricamente a resposta sexual dela se tornam alteradas por um longo período. E isso não está necessariamente com essas alterações, né, fisiológicas, mas estão correlacionadas também com questões emocionais, né? Toda a sobrecarga que elas têm com o filho, né? O corpo que alterou e não voltou 100%, e aí isso faz com que elas se sintam feias, né? E um períneo que muitas vezes, né, sofreu uma sobrecarga durante a gestação, e aí apareceram, né, algumas patologias nesse períneo, ou nesse assoalho pélvico que a gente chama, né? E aí trouxeram queixas em relação a medo, a não se parecer tão interessante às vezes para o parceiro. E nada mais é do que, claro, a gente tem as patologias, né, que levam a algumas disfunções, então às vezes uma diminuição de lubrificação, uma diminuição da elasticidade, ou uma musculatura que está, né, não respondendo mais, ela está mais hipoativa, então ela não responde de uma maneira tão potente, isso também diminui, né, as percepções e algumas reações. E o primeiro ponto, né, que eu costumo orientar para essas mulheres é para que elas entendam em qual processo elas se encaixam, né? Então, eu estou numa fase inicial de um pós-parto. É óbvio que o corpo ali ele não vai responder de uma maneira tão efetiva, né? Eu tenho um abdômen flácido, isso faz com que eu não me sinta tão desejada, né? Isso faz com que eu não me sinta bem comigo mesmo. A primeira questão é entender em que processo ela tá. Ela tá numa fase de um abdômen flácido, mas eu tenho como melhorar. E aí eu entro mostrando como que eu posso buscar ativações abdominais para aquela barriga, né, de pós-parto, ela comece a diminuir e ela se sentir bem com o corpo dela, né? E isso vai influenciar na questão da sexualidade, porque se ela se sente melhor, né, ela se sente mais bonita, obviamente ela se sente mais, como que eu posso dizer, mais atraente, né? Então, Sim. essa compreensão do corpo, né? Só essa compreensão de qual fase ela tá e de como ela pode melhorar é que já traz benefícios para a saúde sexual também, né? É claro que partos normais, né? Um exemplo, existe um medo, porque às vezes houve uma fissura, houve uma lesão, houve um corte ali na região. E aí tem aquele medo de, ai meu Deus, vai doer, não vai, quando pode, quando não pode. Muitas vezes, na nossa avaliação, a gente identifica também alguma alteração, né? Regiões de
cicatrizes, muito dolorida, então que às vezes eu preciso de realmente um trabalho ali na região para que melhore, né, a questão da dor, e essa dor, ela gera um bloqueio para resposta sexual, né? Então, Entendi. entender que nesses casos eu preciso de uma abordagem, né? Mas é um tema bem legal que você entrou, né? Mas Sexualidade. calma, calma. Desse jeito, tudo isso que você falou, eu já não quero mais ter filho, Ju. Calma, devagar. Mas olha que interessante, a sexualidade, ela é um tema bem legal porque ela é trabalhada na infância. Ela deve ser Sim. trabalhada na infância, né? O que que. Vamos segurar um pouquinho. O que, o que que é o. Vamos. No final, acho que a gente pode voltar nessa questão aí do pós-parto, né? E do seu público maior, né? Que você atende bastante gestante, bastante mulheres que já tiveram filhos, né? Porque eu acho que é esse momento em que as mulheres passaram por um super processo que é só da mulher, né? Que é o feminino ali na raça, e são coisas que não são muito faladas, né? Se você nunca teve filho, é um monte de novidade, é um monte de coisa muito maluca, né? Eu conversei hoje com uma amiga que acabou de ter filho e ela, meu, eu não sabia de tudo isso, né? A gente sabe algumas coisas, mas é muita coisa que acontece. Ela mesma falou, né? Deu tudo certo, ela conseguiu ter um parto normal, mas foi um tempão de trabalho de parto, enfim, essas coisas do processo, né? De ter um filho. Mas vamos começar, voltar um pouquinho para você ia falar, né? Você ia falar da infância. Vamos tentar falar dessas fases e depois a gente chega de novo nessa fase de filho. Eu queria saber o que que é o que que é a saúde, né? O que que é essa saúde da mulher? O que é uma mulher ter um corpo saudável, né? E ter uma sexualidade saudável? Qual é o padrão ideal, o normal? Né? E aí, depois, quando chegar na fase da mulher, você pode até falar de outros acometimentos, né? Tem mulheres que sentem dor na relação sexual e acham que é normal e não é, né? E o que que é o normal? Como normalizar isso? Como você vai tratar ou trata já de sexualidade com a sua filha? Vamos nessa linha aí do começo do que é o normal, o mundo ideal. Assim, eu vou construir então para você o que é a sexualidade, Tá. né? A sexualidade, quando que a gente deve começar a abordar e quando ela se inicia? Ela se inicia já na vida intrauterina, né? Ela começa lá. Depois vem na fase da infância, que é onde a gente já deve iniciar, independente se é menina ou se é menino, questões de sexualidade. E o que é trabalhar isso na infância? É você orientar uma anatomia, né? É a pessoa saber, a criança saber o que é um órgão sexual, né? Existe um tabu muito grande ainda na nossa sociedade de como explicar para uma criança o que é um ato sexual. É claro que existem formas de ser faladas e palavras que a gente vai passar e vai falar. Mas desde o início, né, da criança, quando ela ainda nem tem interesse em sexo, a gente já deve introduzir alguns aspectos. E o que introduzir? Como eu expliquei, primeiro a anatomia, depois explicando o que é a fisiologia, antes mesmo da criança ter o interesse de saber o que é. Né? Antes de surgir o interesse do que era o sexo, a gente já explicar como que é feito, né? Como que isso acontece. Existem maneiras de se falar e muitos psicólogos, né? Eles trazem ainda mais tópicos de como você abordar esses pontos, né? Não tem Então, mais a história da cegonha? ou a história da cegonha. Como que faz o bebê? Não é mais por aí? E olha que coisa mais interessante, quando você aborda também esses aspectos desde a infância,
você está também ajudando a prevenir o seu filho contra abuso sexual. Porque você demonstrando para ele, né, quanto aquela parte do corpo dele é importante, quem que pode tocar, quem não pode, né, como ele tem que abordar aquele órgão dele, né, aquela área, como que é o cuidado. Você introduzindo isso desde a infância, a criança consegue, né, aos poucos e ao longo do processo dela de desenvolvimento, entender o que é normal, o que não é, né? Grande parte de bloqueios gerados a relações sexuais, a gente sabe que tem influência nessa bagagem que vem ali da infância, de como ela entende, né? Como que se gerou uma cultura em relação, né, ao órgão sexual dela. Se ela tem uma questão de que aquilo é proibido, de aquilo não deve ser feito, quando ela chega no momento de fazer, né? Como que vai ser a resposta fisiológica dela? E ela Né? nem sabe, né, muitas vezes. Na verdade, tem muito, acho que isso atualmente vem sido falado das mulheres, tipo, se olharem, pegar um espelho e olhar, porque acho que a nossa geração, a geração antes da nossa, tem muito isso né, de comportamento de menina, né? De não pode encostar. A prevenção para o abuso é não pode, mas aí nem você pode, né? Nem você mesma se conhece. E como que aí seria essa introdução a esse autoconhecimento de tocar, de entender a anatomia num sentido um pouco, num passo mais à frente, né? Num momento mais avançado. Sim. São várias fases, né? Várias faixas etárias, né? Então a gente ainda está na infância, mostrando essa percepção do que é, né? Os órgãos, falando um pouquinho do que é a anatomia, o que pode, o que não pode, o que é para uma fase adulta, o que é também para esperado para uma infância, né? E a questão do pode ou não pode, ela é algo muito complexo de ser trabalhado, de ser abordado e dizer o que é certo e o que é errado, porque existe a questão cultural, né? Então, religião é uma coisa que influencia, né? Então, eu pego muitas mulheres de determinadas religiões que alguma coisa pode, outra não pode. Eu, como profissional, eu tenho que respeitar. Por mais que eu aborde essas questões e mostre a importância, né, de você trabalhar isso como se perceber e para que eu me perceba, né, eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto, para eu ter esse discernimento do que é legal, o que não é para mim, o autoconhecimento é a principal ferramenta. Então, eu acho que eu começo introduzindo aspectos, como eu falei, de anatomia, depois eu trago aspectos da fisiologia, né? E aí, como que ela vai desenvolver aqueles processos para chegar no que a gente chama de ápice, né? Ou um desejo, ou ter um ato sexual confortável, agradável, que seja legal para ambos, ela precisa ter entendido todos esses processos, né? E aí, dentro desses processos, conseguir saber identificar se ela tem, de repente, uma alteração que influencia ali aquele ato. Você comentou, né, na dispareunia. Porque Muitas fala de delas, novo a palavra, Ju. a dispareunia, a dor, né, durante o ato sexual. E essa dor, ela pode ter vários fatores. Então, ela pode ter, né, de fatores emocionais, ela pode ter uma musculatura que já não era trabalhada, não era elástica, não tinha, né, uma flexibilidade legal, porque toda vez que ela pensava naquilo, ela gerava uma contração excessiva. Então, ela se perceber, ela conhecer e saber o que ali, né, a região, ela é capaz, né, de trabalhar, ela começa a entender que, olha, nesse momento eu tenho que relaxar e não contrair. Como que eu posso relaxar, né? E aí eu preciso me conhecer, eu preciso saber que meu músculo ele contrai de uma maneira excessiva. Eu preciso entender o que desencadeia essa contração excessiva, né? Então existem várias coisas e vários métodos que a gente pode trabalhar.
mas sem dúvida, né, para qualquer coisa que venha se falar sobre sexualidade, o primeiro ponto é autoconhecimento, né? E aí, dentro desse autoconhecimento, conseguir trazer para si o que me faz, né? O que me torna ali aquele ponto ali para mim é desagradável, né? Eu trouxe a pós-gestação porque é a principal queixa, né? Eu tô muito sobrecarregada, eu tô extremamente cansada naquele processo e meu corpo tá feio, né? Para mim, né, o que eu preciso mostrar? Olha, calma, você tá talvez num período de muita sobrecarga, né? Como que você pode, de repente, trazer para o seu parceiro que você sente uma dor? Como que eu posso trabalhar essa dor, né? Para que melhore o meu contato, minha relação inicial e eu consiga desenvolver um ato sexual agradável ou mais profundo, né? Eu posso ativar meu abdômen de uma maneira mais efetiva, que além de me trazer resultados, né? E pontos positivos aí para a funcionalidade do meu corpo como um todo, o como isso vai me mostrar que eu não tenho mais aquele abdômen de grávida, né? E aí eu consigo ir entendendo melhor quais são os pontos e os aspectos, né, que estão atrapalhando cada mulher em torno dessa sua sexualidade. Por E isso que é você... fundamental. Pode falar. Eu ia falar que é por isso que é fundamental sempre um trabalho multiprofissional. Se eu Sim, isso identifico, sempre. né, essas questões, muitas vezes emocionais, vai além da minha percepção e da minha compreensão daquilo que eu estudei. Então, eu não sei trabalhar isso, né? Quem sabe é o Sim, psicólogo. sim, com certeza. E você, eu lembro, acho que de você ter comentado comigo, eu acho que você comentou comigo, que você até atendia meninas jovens, mas eram que tiveram filhos, que você chegou a atender lá em Carapicuíba, não era isso? Tinha bastante mulher, menina mais nova. E como você tem essa demanda, existe essa preocupação, né? Você tem pacientes que, por exemplo, uma mãe foi sua paciente e levou a filha para ela se entender melhor, para saber o que está acontecendo, ou meninas mais novas, antes de engravidarem, né, já te procuraram. Eu não sabia que existia a saúde da mulher até entrar na faculdade, né? Eu não conhecia a fisioterapia em saúde da mulher. Então, é algo que tem que ser levado, né, espalhado, né, um pouco mais para as pessoas até saberem que existe. E não é só a saúde da mulher, né, é a saúde pélvica que hoje fala-se mais, né, fisioterapia pélvica, mais do que a saúde da mulher. Mas me fala um pouquinho sobre a experiência com meninas mais novas, né, porque acho que de repente seria até sei lá, uma bandeira a se levantar de levar a menina numa fisioterapeuta, ao invés de levar só vai no pediatra e beleza, vai no ginecologista, mas vai ser aquela saúde de fazer um exame e ver se não tem nenhuma doença, né? E a outra parte, né? A gente não a saúde não é só a ausência de doença, é essa questão multidisciplinar, né, da saúde física, emocional, mental e tudo mais, mas tem essa parte um pouco, não deveria ser delicada, mas né? Porque, pelo que você falou desde o do começo, que é um grande tabu, né? Falar sobre a sexualidade, e nas escolas fala-se muito pouco, né? Pelo menos quando eu estava na escola, falava-se muito pouco, e hoje tem esses debates, né, de ter ou não a sexualidade na escola, de estar incentivando o sexo, né? Só que não é só isso, né? Não é sexo, a sexualidade. E tem inúmeras questões até da sexualidade sobre preferência sexual, né? Muitas vezes os pais vão ficar chocados, ai, minha filha gosta de menina, não gosta de menino, tá errado, não tá? Me fala um pouquinho sobre essa fase, assim, da mulher mais nova, né? Da mulher nesse período aí de se descobrir como mulher, né? Sair de criança, adolescente e se tornar uma mulher. Existe um tabu muito grande, né, para os pais entenderem que desde o início precisa ser falado sobre, né?
E o falar sobre não é só falar sobre sexo, né? Como a gente falou, é se conhecer, é entender para que serve cada coisa, né? Eu acho que é fundamental. Isso não tem como a gente tirar isso, desenraizar, né? É muito difícil ainda, é muito forte na nossa cultura, né? Principalmente das gerações passadas. Acho que a gente, né? Eu, pelo que eu me lembro, na minha infância, meus pais já me explicavam o que era, né? Mas era muito engessado ainda. Hoje a gente já entende que eu preciso falar sobre isso desde o início. E é uma tremenda, assim, como que eu posso dizer? Falta talvez, né, das pessoas entenderem melhor esse processo para saberem da importância de se aplicar isso, por exemplo, na escola. Na minha geração, quando eu aprendi sexualidade na escola, foi só sobre doença. Então, eu só aprendi doença. Eu aprendi sobre DSTs, eu aprendi que a menina tinha que... O menino camisinha, existiam as camisinhas, a menina também podia tomar anticoncepcional e me traziam isso, né? Foi essa questão de sexualidade. Malemar a camisinha feminina, né? Que, tipo, a masculina dava para todos os meninos, a feminina, tipo, passava uma para olhar, né? Eu lembro de ter uma aula dessa, assim. Exato, mas talvez um trabalho, né, como eu falei, não só da físio, mas da psicologia envolvida, onde a gente aborda aspectos, né, de autocuidado. Saúde sexual não está só correlacionada com ter um ato sexual legal, bacana, mas algo seguro, né, algo que seja interessante para ambas as partes, algo que não traga malefícios depois para a pessoa também, né? E aí eu só sei disso tudo e só posso ter discernimento do que eu quero, do que eu gosto e que tudo bem eu libero a partir do momento que eu tenho conhecimento, né? E aí, entendendo esse conceito de fisiologia, anatomia, de como tudo isso funciona, eu consigo entender melhor esses padrões e ter uma percepção melhor do que é bom ou não para mim, né? E aí eu consigo criar. E é bem bacana o que você falou das escolas, porque há um tempo existiu um projeto, né, bastante interessante de melhorar essa questão de sexualidade dentro do contexto escolar. Mas aí a maneira com que isso seria aplicado não foi das melhores, né? O projeto ele acabou não saindo tão legal porque não foi das melhores abordagem que se teve, né? Então, trazer também, por exemplo, o períneo, ele é um órgão para atividade sexual, mas eu, quanto fisioterapeuta, qual é o meu primeiro olhar? Ele é funcional? O que é um períneo funcional? É ele fazer uma continência urinária. O que é continência urinária? É que a mulher, ela execute, né, tudo dentro da vida dela sem ter escapes de urina. E essas informações, elas correlacionam com a maneira com que eu sento para urinar, né? Olha que coisa interessante. Eu preciso sentar de uma maneira adequada, né? Posso ou não posso fazer força? Devo levar ou não a minha perna? Abaixo calça e calcinha até o tornozelo até o joelho. Informações como essa, se levado desde ali da adolescência, previnem patologias futuras também. Então, isso está dentro de um contexto também de sexualidade, né? Entender que nós mulheres, a gente tem um limite, onde se meu períneo não trabalha eficiente, eu tenho aumento de sobrecarga abdominal, eu também estou prejudicando a saúde do meu períneo. E aí, algumas patologias, né? Elas aparecem, e aí eu só vou descobrir no futuro. Depois, E nesse futuro pode me trazer, às vezes, algumas disfunções que eu acho que só está correlacionado com o sexo. E não é, né? É um períneo disfuncional que não é eficiente ali no ato sexual. E, na verdade, não tem um problema emocional com o ato sexual. Eu tenho um músculo disfuncional. E aí, por isso, a importância de saber, né? Vou bater nessa tecla, a importância de
saber a sua anatomia, a sua fisiologia, né? Com O que é certeza. normal, o que não é, o que eu devo esperar, o que eu não devo. Por isso é a introdução, né? De coisas pequenas, como essa questão de como eu devo me sentar para urinar. Ela é Como? tão importante. Eu não sei como. Me conta como é o certo. Fiquei curiosa com essa informação nova. O quanto acha ou não e aí eu vou no banheiro, eu nem sento às vezes. Conta isso, como é que é? Qual é o mundo ideal e o que isso interfere? O mundo ideal foi muito bacana porque começou-se a estudar quando vieram essas patologias e tudo mais, e entenderem as funções dos nossos órgãos e como que a biomecânica ela influencia nos nossos aparelhos do sistema geniturinário. Então, por exemplo, se eu tenho uma posição de pelve, né, mais anterior ou mais posterior, eu consigo gerar um esvaziamento melhor ali da bexiga. Então, por exemplo, se eu elevo um pouco mais a minha perna, eu tenho uma força, uma ação, né, de gravidade jogando o meu tronco para frente, onde toda essa pressão ela espreme a minha bexiga lá dentro, vamos dizer assim. E aí eu esvazio de uma maneira mais efetiva, sem precisar que eu faça força para urinar. Então eu tenho uma ação da gravidade junto com uma biomecânica do corpo favorecendo um esvaziamento mais efetivo. Então o simples fato de eu elevar mais a minha perna, trazer meu tronco mais para frente e não realizar força de evacuar, nessa força de empurrar para baixo, e sim relaxar uma musculatura, eu consigo ir previno patologias ali do nosso períneo, né? Então, trazer um tronco mais para frente, joelho mais elevado, talvez só gerar uma distensão abdominal, eu consigo esvaziar melhor. Então, essa é uma postura correta. Quando eu vou baixar calça e calcinha, descer até o tornozelo e não só até o joelho. E por que isso? Porque com a resistência da roupa na altura do joelho, eu tendo a gerar contrações de musculaturas que eu não deveria. E sim, tá ali no momento de relaxamento. Então, o ideal é eu baixar a calcinha até o pé, por exemplo, para que eu consiga gerar relaxamento dessas musculaturas. Que legal, não sabia. E Então, entrando nesse ponto aí do xixi, né? E acho que isso é um outro, não sei, na sua estatística aí de atendimentos. Hã? também é importante para esvaziamento, não só, né, do xixi, mas também do cocô. Sim. As incontinências, né? Eu acho que é um assunto talvez até um pouco mais conhecido dentro da saúde da mulher, né? Porque tem vídeos de atletas, né, no esporte, fala-se muito sobre esse tipo de disfunção, né, não fazer muita força, não ter essa funcionalidade do assoalho pélvico para sustentar, né, e ter o escape. E me fala um pouquinho sobre sobre as disfunções, né, essas disfunções da pelve. Quando que elas acontecem mais, assim, né? Quando que a gente tem que ligar um sinal de alerta? O que acontece que é algo que a gente que a gente consiga resolver da forma mais rápida possível, né? Não esperar ficar muito ruim. O que são sinais que podem aparecer de acordo com a idade, assim, né? De criança até mais velho. Que é um sinal de É, alerta, né? Para a gente prestar atenção. sinais de alertas, né? Um bem interessante para nós mulheres é a constipação intestinal. Então, uma constipação intestinal, por eu ter muitas vezes, né, a constipação ela pode surgir por vários fatores. Grande parte das disfunções que levam à constipação intestinal é uma dificuldade no relaxamento da musculatura. Então, essa dificuldade em relaxar a musculatura, que a gente chama, né, de incoordenação, né? Então, no momento que eu deveria relaxar, eu vou lá e contraio.
é um indicador. Então, peraí, eu tô tendo constipação. Como eu sei que a minha constipação, ela está sendo causada por uma alteração muscular ou pelo simples fato de eu ingerir demais alguns alimentos, né? Se eu consumo esses alimentos de uma maneira regular, não era para mim ter essa constipação. Se eu tô tendo, opa, é um sinal de alerta. Será Nossa, é que tão comum, né? e é super comum, né? A constipação ela é muito comum, por isso que eu falo que ela é um dos principais assim alertas para mim pensar em não ter patologias mais graves futuramente. Então, a gente sabe que a constipação ela pode levar à incontinência urinária, por exemplo, porque a todo momento que eu tenho aquele bolo fecal que fica muito tempo ali dentro, eu preciso esvaziar, tem mulheres que executam não só as manobras, né, que a gente chama de Valsalva, que é aquela força, tem mulheres que aprendem a empurrar, né, o colo, empurrar o colo, introduzindo o dedo, abaixando, empurrando. Mas o que eu precisava entender? Será que eu tenho uma incoordenação? Eu consigo relaxar ou não? Será que a minha dificuldade está nesse controle? Será que eu também tenho uma alteração, né, de informação do meu sistema encefálico, do meu sistema nervoso para o meu músculo? Como que eu vou saber? Numa avaliação. Então, constipação é um sinal de que, opa, da onde está surgindo, né? Tô ficando quantos dias? Ela está correlacionada com fatores alimentares, ela está correlacionada com a postura, que nem eu falei. Se eu faço a postura, estou tentando relaxar, tenho uma alimentação adequada, pratico atividade física regular, e mesmo assim essa constipação ela ainda está muito presente, é sinal de que é um alerta, né? Legal. Você falou das incontinências urinárias. Foi bem interessante esse assunto, porque recente, eu não sei te dizer, tá? Que atriz que era, mas ela era uma menina jovem, acho que dos seus 20 e poucos anos, falando que usava fralda e que as pessoas precisavam aquelas calcinhas, né? Ah, eu vi essa Para notícia. sem fraldas e tudo. E de que as pessoas precisavam aceitar isso e tudo. Quando eu li aquilo, me veio ali na cabeça falando, caramba, olha só, eles entraram numa questão de aceitação, de que as pessoas precisavam ver, né, aquilo como sendo aceito na sociedade, que mulheres passam por isso, mas não, para mim foi grave, porque ela já tem uma patologia instalada numa fase que ela não deveria ter, né? Sim. Então, não existe uma perda urinária aceitável. Eu devo procurar entender o porquê que eu estou tendo aquela perda, né? É falta de controle, não é? Mulheres que têm, eu recebo jovens, né, que têm aquele relato de, olha, eu urinava até tantos anos na cama à noite. E às vezes, sei lá, tem 12, 13 anos, e você fala, olha, ali já é um indício de que ela não está num processo, né, numa fisiologia que deveria estar considerada normal. Ela não deveria ter perda. Ou seja, perda de urina, independente da faixa etária, né, ou numa idosa, numa mulher madura, ou numa fase onde houve já esse desfraude for completo, não deveria estar acontecendo. Então, ali já é o outro alerta que eu precisaria investigar. Outra coisa, né? As mulheres, na nossa cultura, ela começou a aparecer um pouco mais a questão da fisioterapia, né, na saúde da mulher, quando houve aquele boom do parto mais normal, parto humanizado, né? E aí as mulheres correlacionaram isso com o parto normal. Só que a gente, né, sabe que a questão do períneo durante o período gestacional, por exemplo, ele tem que ser trabalhado mesmo se essa paciente evoluir para uma cesárea. Por quê? Porque não é só a via de parto que leva a disfunções para esse períneo, é também o próprio peso do bebê, do útero ali, que vão gerar uma sobrecarga para esses meus músculos. Então, trabalho de fisioterapia pélvica, pensando, por exemplo, no período gestacional, ele não está só correlacionado com a via de parto. Porque o fato de eu gestar, eu já deveria fazer um trabalho preventivo
pensando, olha, eu vou engravidar daqui a X tempo. Poxa, então por que não começar a preparar esse meu músculo, deixar ele forte o suficiente, né, para aguentar essa pressão aí que vai sofrer durante uma gestação completa, independente se eu quero um parto normal ou se eu quero um parto cesárea. Muito legal, Jo. É isso que eu ia falar, né? Até antes, né? Antes de engravidar, né? Essa saúde da mulher, essa saúde pélvica tem que existir desde sempre, né? E é isso, né? Qual que é meu objetivo? Levar esse tipo de conhecimento para as pessoas que, cara, às vezes é uma coisa que você acha que é normal. Ah, não, mulher é assim mesmo. Não faz cocô, sei lá quanto, tem que fazer todo dia, né? Não é isso o ideal, não é normal não ter esse tipo de problema, né? E não é para gerar uma aceitação, né? Tem coisas que não tem que ser aceitas, tem coisas que tem que ser consertadas, né? O De melhor é saúde, né? exato, e o melhor não é nem ter que consertar, é o que eu falo sempre, né? A gente não tem que olhar quando tá quebrado, tem que estar bom, né? Tem que estar em equilíbrio. E às vezes vai sair um pouco do equilíbrio. Você pode aparecer uma disfunção, mas se você, quanto mais rápido, né? Quanto mais conhecimento você tiver, o que você falou, né? A sexualidade é o autoconhecimento, é você saber o que tem no seu corpo, é você saber como isso funciona, né? O que tem, como funciona e o que está errado, né? Se não está funcionando, se acontece alguma coisa diferente, por que que isso está acontecendo, né? A gente às vezes vai deixando para lá e isso não é legal. Mas aí vamos. Hã? E a mesma coisa, né? Esse pensamento ele tem que ser levado também para uma vida, né? Dos mais velhos, né? Isso. Entender também que o que acontece? A gente tem muitas mulheres que entram no climatério, na menopausa, que também perdem a capacidade, né, de compreender a sua sexualidade. E muitas vezes, né, um trabalho muscular favorece a melhorias na questão sexual e na sua resposta sexual. Né? Mulheres tendem a ter uma diminuição do prazer quando há uma redução da lubrificação, porque ó, o momento que entra em atrito, né, a minha musculatura, ela tá sofrendo um atrito, eu tenho dor. Então, eu tenho dor, eu pauso, eu não quero, por uma diminuição de lubrificação. Então, a gente sabe que existem algumas coisas que podem ser trabalhadas, e é claro, que eu preciso de uma avaliação com o médico, uma avaliação daquela musculatura para entender da onde está vindo o problema, mas que eu posso trabalhar, eu posso melhorar, né? Que não é a partir do momento que eu entrei, né, na perda da minha capacidade de gerar um filho, né? Que eu devo parar com a minha atividade sexual. Hoje já se sabe que a atividade sexual, por exemplo, ela é benéfica e traz benefícios para a qualidade de vida, né? Para a fase adulta e avançada também. Então, são temas importantes para a gente se trabalhar. E aí entra de novo na mesma tecla. Entender e compreender o meu corpo me leva a saber se eu tenho ou não, muitas vezes, algum problema, alguma coisa que eu posso, olha, será que não vale a pena eu fazer uma avaliação? Será que ali eu não posso gerar, né, algum trabalho que eu venha a prevenir, né, algumas questões ali na fase avançada? E a gente sabe Sim. que tem. E vamos chegar no que você queria falar e eu te interrompi um pouco. A questão do pós-parto, né? A gente entendeu que tendo desde sempre, né, um cuidado, um conhecimento do corpo, essa fase da gestação e esse pós-parto serão melhores, né? Com certeza. E quais são essas fases assim? Antes disso ainda, a sexualidade na gestação, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque acho que também tem alguns tabus, né, quanto à sexualidade durante a gestação. E qual que é a normalidade do pós-parto? O que é o ideal, assim, né? O que
não o que as mulheres queixam, mas qual deveria ser o processo natural da mulher nesse momento de pós-parto, de ter de volta a sua sexualidade normal? Como eu falei, né, sexualidade ela envolve várias questões, desde da psicológica, né, da emocional, como o meu corpo e sua resposta como deveria, né, que é a fisiologia, é a anatomia, a mecânica, é como que ele funciona. Durante a gestação, o normal é que se eu não tiver nenhuma alteração que me impeça ter a prática da atividade sexual normal. Por isso que eu falei que existem os tabus, né? Às vezes, porque eu estou numa fase mais avançada, então eu estou no trimestre, no terceiro trimestre de gestação, eu não posso porque a barriga está muito grande e muitas vezes eu não me enxergo como mulher, me enxergo como mãe, aquilo gera um bloqueio. E não só meu e do parceiro, né? Que enxerga aquela santidade ali, não a mulher. Acho que isso tem mudado bastante, né? Graças a Deus, mulheres postando fotos grávidas com total sexualidade ali, com aquele barrigão gigantesco, né? Entende-se melhor que eu estando grávida não vai machucar o bebê, eu tenho várias camadas ali protegendo o meu bebê, né? Então, eu posso ter o ato sexual do primeiro ao último dia, desde que eu engravidar, com liberação médica, né? Por que isso? Eu vou bater nessa tecla aqui. Porque eu posso ter algum problema durante a gestação e aí o médico vai falar, olha, agora não se deve ter por conta disso. Mas se eu tô num contexto, né, que eu tô ok, minha vida tá saudável, não tem por que limitar. Pelo contrário, faz bem, né? Melhora a qualidade de vida das pessoas. No pós-parto, né? A gente tem aquele período do famoso resguardo. E o resguardo, ele é estipulado pelo médico. Por que estipulado pelo médico? Porque ali ele sabe como que tá o meu períneo. Eu tenho um períneo que foi lesionado? Não tenho, né? Eu tenho um períneo que sofreu demais durante esse processo, eu tenho um corpo que não tá legal, um útero que não regrediu o que deveria regredir. São essas avaliações e várias outras que o médico vai avaliar e falar, olha, tudo bem, agora está liberada a atividade sexual. O que acontece é que mesmo nessa fase de liberação da atividade sexual, existe o medo, existe a sobrecarga materna, né? E o estresse gerado nesse período. A gente sabe que de um tempo para cá, né, o baby blues que eles falam, e a depressão pós-parto, ela aumentou muito. Né? Hoje ela é muito maior do que há muitos anos atrás. Tem vários estudos falando, né, sobre isso e correlacionando com várias questões. Então, mas esses fatores, eles vão influenciar no que meu puerpério seja um puerpério bacana ou não em relação à minha sexualidade. Porque se eu não estou bem com esse processo, com essa demanda, como é que eu vou ter vontade de ter, por exemplo, uma atividade sexual? Né? Por isso que todo mundo fala, olha, no pós-parto, o interessante é você buscar uma rede de apoio. O que é essa rede de apoio, né? Às vezes ter alguém que possa cuidar por um período do seu filho para que você vá se cuidar um pouco, tomar um banho relaxante, né? Conseguir ter um período de sono agradável, né? E confortável para que a gente fique bem. Né? Eu entender, por exemplo, que eu tenho aquela mama ejetando leite e aí isso também fica naquela situação, né, bastante complicada. Tem mulheres que ok, tem mulheres que não se sentem bem com isso. E aí vale também uma compreensão e uma conversa com o parceiro. Então o puerpério ele é um dos momentos mais complexos, eu diria, para essa questão da sexualidade, porque eu tenho esses fatores emocionais de eu entender o meu corpo, né? Eu tenho esse fator emocional do meu novo eu, porque eu me tornei, além de, né, Juliana, fisioterapeuta, agora eu sou Juliana, fisioterapeuta e mãe, né? E dentro da bagagem de mãe vem um processo muito grande que só quem sabe quais são esses processos emocionais que vão surgir e que podem atrapalhar, influenciar na vida sexual.
Então, o puerpério é uma fase bem complexa. E aí, vale de novo, né? Essa grande rede de apoio, para que quanto mais, né, pessoas eu tenho, ou se eu tenho uma pessoa que pode me ajudar com isso, poxa vida, eu posso ter uma atividade sexual, uma sexualidade bacana dentro desse período também tão complexo. Legal. E aí você começou a falar um pouco da fase da menopausa, né? Da fase em que a mulher ela não pode mais gerar um filho, mas a sexualidade pode e deve continuar, né? O que você tem de experiência nisso, de atendimento, né? De mulheres que talvez por ter alguma disfunção, talvez por essas questões de depois de ter tido filho, às vezes nem estão na menopausa, depois dessa fase de até depois do puerpério estavam com dificuldades nessa fase aí para retomar a sua sexualidade. E que você tem para falar um pouquinho disso, da questão desse pós, né? Dessa próxima fase, né? Que seria o pós-filhos e essa menopausa, essa outra fase da mulher. A gente tem o que nós chamamos de declínio funcional, né? Todos nós atingimos uma fase onde todo o meu corpo ele trabalha, né, com um nível de hormônio que me faz com que eu tenha um tipo de força muscular e que leva também a eu ter menos ou mais flacidez, por exemplo. Então, quando eu começo a entrar nesse declínio funcional, e aí o declínio funcional ele se inicia com 30 anos. Ai, meu Mas Deus! inicia, mas não que você vá ter todos esses sintomas, né? Com os 30 anos. Ele começa no declínio funcional. Então, o que acontece? Quando eu chego numa fase mais avançada e que eu tenho uma queda no meu hormônio, eu também vou ter influências fisiológicas, né? Então, eu não vou ter mais um músculo que tenha uma resposta tão rápida, né? Eu tenho um músculo que muitas vezes pode sofrer influência por essa questão de queda hormonal, né? Eu tenho uma perda, né? Eu falei da elasticidade muscular, da lubrificação vaginal. Então, quando eu passo e que eu atinjo essa fase, eu tenho essas respostas que estão alteradas na minha fisiologia, né? Então, a gente pode trazer também para esses aspectos. Então, se eu tenho uma musculatura não efetiva, com uma perda de elasticidade grande, que nunca foi trabalhado, pode aparecer uma incontinência urinária, né? Então, eu precisaria tratar, eu precisaria melhorar essa questão e essa resposta do meu músculo. Numa fase ainda muito mais avançada, que nem eu citei no climatério e menopausa, que algumas mulheres, e existem, né, bastante estudos mostrando que a nossa cultura, e graças a Deus tem melhorado, entende-se que quando eu perdi o meu período fértil, é sinal de que eu já não estou mais tão apta à atividade sexual, eu vou começando a perder interesse por isso. Mas por quê? Linkam a atividade sexual com a questão de reprodução e não de resposta sexual como bem-estar e saúde, né, física e emocional, por exemplo. Então, acho que é isso. Na fase adulta, né, tem várias outras coisas que podem aparecer. E outra coisa bem interessante que você trouxe, me fez lembrar, eu aqui viajando um pouquinho, mas algumas respostas, né, que a gente tem no nosso corpo, muitas vezes são disfunções no meu períneo também. E ele nem sempre está correlacionada com atividade em si do sexo, vamos dizer assim. Dores lombares, por exemplo, né? E aí vale a pena, quando eu falo de mulher, gerar uma avaliação do meu períneo, porque a gente sabe que muitas dores ali na lombar, né? E aí lembrando de músculos do core e tudo, são músculos, né? O assoalho pélvico faz parte desse músculo do core. Se eu tenho uma dor na lombar, pode ser que eu tenha uma
perda de ativação desses músculos que me geram estabilidade postural. Quais são eles? Será que quando eu fiz uma avaliação, né, básica da ortopedia e não encontrei nada, será que não é num períneo doloroso? Que às vezes a gente toca ali na região do períneo e sente irradiar, né, para a lombar. Tem algum... Tem pontos de tensão, que a gente chama, que são pontos gatilhos, que são aqueles nozinhos de tensão, né, que a gente tem na região do ombro, tem dentro do períneo. E aí, a todo momento que eu tenho contato naquele ponto, eu tenho uma dor irradiada. E às vezes, eu tenho aquela dor irradiada e ela parece que ela vai para a lombar. E aí você fala, nossa, eu tenho uma dor no quadril, uma dor lombar ali que eu trato e não melhora. E aí, às vezes, é naquele ponto gatilho ali, né, que eu preciso liberar. Se eu tenho uma face que não trabalha de maneira adequada, eu vou ter dores, não necessariamente naquele segmento, mas em segmentos superiores ou em todo o trajeto daquela minha fáscia. Então, também é um outro ponto bastante interessante aí para se lembrar quando eu falo de assoalho pélvico, mulher, períneo. Sim. E tem algum, para fechar, assim, né? Tem algum movimento? Eu tenho uma dor lombar quando eu vou abaixar, né? Quando eu faço a flexão do tronco, ou então a dor no quadril, que também pode estar relacionada, né? A dor no quadril quando anda, a dor no quadril quando fica muito tempo sentado. Você tem algum alerta, né? Tipo o alerta da constipação, assim, que possa estar relacionado com o períneo? Tem alguma diferença, né, dessa dor lombar do que uma dor lombar mais musculoesquelética, mais ortopédica? Tem alguma diferença? Ela é difícil de você falar assim, olha, uma dor lombar causada por uma alteração no períneo, não necessariamente ela vai sempre trazer uma resposta de períneo propriamente dita, né? Eu posso só ter uma dor lombar e não saber que é uma queixa do períneo, porque eu sou nova e nunca tive uma atividade sexual. Então, eu não sei que essa dor ali, ela é desencadeada por uma alteração no períneo. Então, ela começa me trazendo questões musculoesqueléticas, eu trato com essa parte, né, de terapias manuais, eu trato com ativações musculares, e essa dor, ela tá persistente. Então Né? seria uma dor que não passa, né? Uma dor que não... Mulher, fase avançada, se eu falei que a gente existe um declínio funcional, antes de pensar em aparecer dor lombar, eu já deveria ter recebido uma avaliação fisioterapêutica prévia para prevenir, né, que eu tenho essas dores. Né? Será que esse músculo que está ineficiente, que está me alterando também na minha capacidade muscular? Eu gestei. Se eu gestei em algum ponto, será que eu ativo de uma maneira efetiva esse meu abdômen? Será que essa diástase que ficou, ela não está influenciando também? E aí, muitas vezes, eu preciso de uma abordagem, um trabalho de um fisioterapeuta que trabalhe com essa área, né? Que tenha esse conhecimento também. Sim. Mas bem interessante essa pergunta, porque é difícil, né? Então, por isso que eu falo, toda mulher, ela deve ser avaliada, né? Ela deve ser questionada sobre a parte sexual, sobre a incontinência urinária, né? Sobre todas essas questões que envolvem função muscular. Então, parte intestinal também ela é importante ser avaliada, para que eu entenda. Algumas patologias, mioma uterino, né? Se eu tenho ali alguma alteração, né, que diz respeito a questões de órgãos femininos, também vale a pena ser avaliado. Sim, muito bom. Muito bom, Ju. Última coisa, eu queria saber se você atualmente, né, quantos anos que a Sossô tá? 3. Nesses últimos 3 anos aí, uma média, o seu corpo está contente? Você acha que você está satisfeita com a sua saúde em geral, assim, né? Tanto física quanto emocional, sexual, toda essa loucura de ser mãe. Fala pra gente como você se sente, assim, né? O que é tudo isso para você?
Nossa, é uma pergunta bem legal, porque a maternidade, ela vem com muitas questões, né? Questões de eu ser mãe, será que eu tô sendo uma boa mãe como minha mãe foi para mim, né? Ela entra naquele turbilhão de será que eu vou dar conta profissionalmente e com a minha maternidade? E eu acho que esses 3 anos, eles foram processos, né? A cada fase dela, eu também me encaixava num novo contexto e num novo processo meu, né? Então, apesar de, né, ter todo esse conhecimento da parte teórica, existia uma questão que eu não entendia, que era o emocional de uma mãe. Então, foi muito legal, porque esse processo também, além de me trazer, né, um pouco mais dessas sensações e percepções do eu com o meu corpo, que apesar de assim não ter grandes reclamações, né, com ele no meu pós-parto, eu perdi peso muito rápido. Pelo contrário, às vezes muitas mulheres ficavam, ai caramba, eu não volto o meu corpo, o meu voltou muito rápido, então isso gerava uma preocupação de caramba, tô muito magra, como que eu vou conseguir recuperar? E Tava mesmo. eu amamentei por bastante tempo. Então, como que eu vou conseguir amamentar por todo esse tempo? Né? Eu tô muito magra, tô perdendo peso, não consigo chegar num peso adequado. Então, eu busquei conhecimento, eu tive a assessoria do Fernando, no nutricionista, que me ajudou com essa questão do peso, né? Eu tinha os conhecimentos da atividade física, então eu consegui me inteirar da atividade física, né? Nos momentos onde dava é, aqueles, aquelas questões emocionais, né? Eu tinha uma rede de apoio para isso, que me ajudaram. Né? Eu passei por todo esse processo e tinha essa rede de apoio. Então, ela é fundamental para você compreender tudo isso. Então, ele é muito grandioso, é de bastante ensinamento o processo da maternidade, né? Então, eu fui me entendendo naquele processo, então eu entendi que eu estava num processo de amamentação, eu entendi que eu conseguia conciliar e aos poucos fui entendendo também como eu podia conciliar eu, Juliana, como físio e eu, Juliana, como mãe, né? E claro, isso são questões que a cada fase vão sempre aparecendo, né? Coisas novas e diferentes. E aí cabe a gente entender qual é o nosso processo e o que eu quero e o que eu espero desse processo. Eu entendi que eu podia levar as coisas mais leve, né? Então, à medida que eu fui entendendo esse processo também, que ele podia ser mais leve, ele foi cada vez mais prazeroso, né? Eu estou agora com questões de como educar, de como trazer essas questões do educar, então isso influencia bastante. Então, aos poucos, você vai entrando e entendendo melhor cada processo seu, né? À medida que a gente se aceita e entende esse processo, fica mais fácil, ele fica mais leve, ele torna-se mais prazeroso. E cada vez tem se tornado mais, né? Que bom, ufa, porque você começou falando, eu não queria mais ficar grávida, agora já melhorou, né? Deu uma amenizada no final. É muito, muito legal essa área, assim, porque eu me tornei outra profissional também a partir do momento que eu maternei, vamos dizer assim, né? Eu Ai, entendi essas questões melhores, essas questões emocional, senti na pele o que é um puerpério, né? Eu entendi, assim, que há uma amamentação. Eu senti na pele qual era a dificuldade disso tudo e o que desencadeava emocionalmente, né? O conseguir ou não conseguir gerar o aleitamento materno, né? Então, você entendendo melhor e passando por esse processo, fica mais claro pra gente e melhor quanto profissional, né? ah, sim, né? A empatia real, né? Não só com que eu imagino que seja muito difícil, né? Que seja trabalhoso, você realmente pode falar com propriedade, né, Ju? Muito obrigada, adorei. Você é uma fonte de conhecimento, dá para ficar 5 horas falando com você. Muito obrigada, Muito Bárbara. obrigada, Ju. Brigadão. Vou fechar aqui, mas fica aí mais um pouquinho, tá?